posse deve acontecer em agosto, após o recesso do Judiciário. Zanin vai poder atuar no Supremo até 2050. Ele ocupará a cadeira do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. A aprovação no plenário aconteceu após quase 8 horas de sabatina, que foi até tranquila, na CCJ, onde o ministro foi aprovado por 21 votos contra 5. Vamos ver exatamente o momento em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulga o resultado com a aprovação de Zanin. Confira. Está encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 58 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Meus cumprimentos ao relator, senador... Tá aí, olha, 58 votos, Franci, um placar elástico, aplausos em plenário, ou seja, uma aprovação que traz para Zanin um respaldo para chegar ao Supremo. Franci. Ananias, eu queria ter visto os diálogos que o Zanin teve, especialmente com os senadores mais conservadores, porque, para se ter uma ideia, a votação que o aprovou na CCJ, que foi 21-5, antes de chegar ao plenário da Casa, foi uma votação maior do que a que obtiveram os 4 ministros anteriores que foram aprovados, incluindo ali o Nunes Marques, o André Mendonça, o Alexandre de Moraes. Então, no cenário ainda mais polarizado do que a gente viu outrora, o Zanin conseguiu essa façanha de ter uma ampla maioria, de ter um resultado melhor do que os seus antecessores no STF. Então, mostra também a força do governo federal no Senado. É uma casa em que o Lula tem mais tranquilidade. O Zanin, ele soube responder bem aos questionamentos, incluindo os questionamentos mais espinhosos, como aqueles relativos à pauta LGBT, também ao aborto. E eu fiquei curioso, claro, para saber como votaram os senadores ligados, alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, infelizmente, é uma votação secreta e isso nós não saberemos, né? Só alguns votos que foram ali declarados, né? O senador Ciro Nogueira votou a favor, o senador Moro votou contra. E você falou do ministro Alexandre de Moraes, e ele foi às redes sociais para reagir à aprovação de Zanin pelo Senado. Parabenizou o futuro colega de corte. Vamos ver então o que disse Alexandre de Moraes, o ministro do STF, presidente do TSE. Abre aspas. Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com a sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte. Fecha aspas, ministro Alexandre de Moraes. Alessio, o Francis já adiantou aqui, o governo nem se fala, vitorioso, junto com o presidente Lula, na indicação, por essa, não só pela aprovação, mas por uma aprovação tão expressiva. E a gente vê outros personagens também no Senado que saem fortalecidos dessa votação. O próprio presidente Rodrigo Pacheco e também o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Você viu aquelas palmazinhas ali ao fundo? Uma delas era do Alcolumbre, era um dos mais radiantes, mais felizes com a escolha de Zanin. Olha, Ananias, é isso mesmo. Eu comungo do pensamento do Francis no sentido de que foi um jogo de cintura muito bem feito, né, pelo agora ministro do STF, Cristiano Zanin, porque assim, ele conseguiu, inclusive, a adesão de parlamentares, né, que são, inclusive, da base bolsonarista, né, que são mais alinhados ao Bolsonaro. O caso do próprio senador Ciro Nogueira, que declarou o voto, né, abertamente, apesar de ser secreto, alguns, como você citou, a gente teve conhecimento. A própria ex-ministra Damares, a senadora também, que inicialmente tinha dito que iria votar contra e que foi também, foi uma das que votou a favor com essa adesão recente, né? Eu acho que, como o Francis falou, ele teve um jogo de cintura, ele teve um diálogo muito bom
com esses senadores para conseguir essa maioria tão expressiva. Entre eles, a gente tem que destacar esses senadores mais alinhados à direita aqui no Brasil. Então, acredito que essa adesão de senadores como Ciro Nogueira, como a Damares, foram fundamentais para essa aprovação e que deixa claro que não foi só o voto de senadores do governo, da base governista, que aprovaram o nome de Zanin. Então, a gente tem também que ter essa história da base. Agora, lembrando que a base esteve bastante unida e coesa, claro que sem deixar de lado questionamentos na sabatina, nós vamos até destacar alguns trechos. Agora, essa vitória de Zanin, que é ali compartilhada no Senado pelo presidente Rodrigo Pacheco, pelo presidente da CCJ Alcolumbre, aponta que o governo hoje tem uma situação no Senado muito mais tranquila do que na Câmara. E que esses nomes que estiveram ali à frente dessa votação, que eu acabei de citar, são nomes que podem ali, inclusive, se alternar no comando da casa. Agora, além disso, vamos ver porque a sabatina foi tranquila. A bancada bolsonarista, que costuma ser muito agressiva em sabatinas, a gente está vendo muito isso no Senado, na Câmara com as CPIs, ela não foi para o confronto. Agora, tem trechos importantes que nós separamos, que são pontos de vista de Zanin. Pontos como ele vai se comportar em processos onde ele teve participação como advogado, questões que envolvem a causa LGBTQIA+. Então, nós compilamos alguns trechos da sabatina, que foi mais de 8 horas, para você conferir e ficar por dentro do perfil do novo ministro do STF. Vamos ver. Todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito todas as formas de expressão do afeto e amor. Acho que isso é um direito individual, isso é um direito fundamental, as pessoas poderem da sua forma, expressar o afeto e amor. Eu estou aqui hoje indicado pelo presidente Lula pelo fato dele ter conhecido o meu trabalho jurídico, ter conhecido a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Marta Santos. É isso, Ananias. Sobre essas questões mais polêmicas que a oposição tentou ali pegar ele no pulo, eu acho que Zanin deu uma contornada e ele conseguiu, de certa forma, jogar até um balde de água fria nesses políticos mais de direita que perguntaram, por exemplo, sobre aborto, sobre as pautas LGBTQIA+, que são pautas que envolvem as minorias, inclusive, que deram apoio, que fizeram parte da campanha do atual presidente. Então, ele, de certa forma, não foi tão profundo, ele não se aprofundou tanto nas pautas sobre o casamento homoafetivo. Ele foi técnico, né? Ele não retrocedeu, mas ele também não avançou tanto. Sobre a questão do aborto, da mesma forma. Agora, sim, o que eu observo é que ele poderia, sim, ter entrado mais nas pautas, ter se envolvido mais, defendido mais essa bandeira com mais veemência, como, por exemplo, quando ele falou do casamento homoafetivo. Ele usou uma frase ali que a gente já conhece, claro, ele defendeu a causa, diz que toda forma de amor é válida e, de fato, agora, ele poderia ter explorado outras questões, como, por exemplo, o casamento homoafetivo
no religioso. A gente sabe que no civil já é permitido, por lei. Então, o direito já garante alguns benefícios, entre aspas. Eu acho que ele deveria ter aprofundado mais, só que isso, para o público que estava perguntando ali para ele, foi um balde de água fria, porque a gente sabe que o discurso da direita é um discurso de retrocesso, né? São pautas antigas que a gente vê que não tem tanto cabimento e que, na verdade, não tem cabimento nenhum nos dias atuais, com a sociedade tão evoluída do jeito que a gente está. Olha, o confronto tão aguardado, que era de Zanin com Sérgio Moro, terminou que simplesmente não aconteceu. O senador Sérgio Moro fez na pergunta que mais repercutiu a Zanin, uma pergunta com base numa fake news, que era de que Zanin é padrinho do casamento de Lula com Janja. Esta é uma fake news que circula nos grupos bolsonaristas. A fonte, grupos bolsonaristas. Porque é impressionante um senador da República levar para um debate uma informação que é fake news. Então, mostrou um despreparo do senador Moro para esse confronto. Osmando. Ananias, eu acompanhei parte, evidentemente, não às 8 horas da sabatina, acompanhei boa parte da sabatina, sobretudo aqueles senadores de quem a gente esperava posições antagônicas, e vi muita deselegância de um lado, né, de alguns senadores tipo Magno Maltas, mas eu gostaria de pontuar aqui algumas questões. Primeiro, a vitória em si. Eu acho que é uma vitória pessoal do Zanin, porque ele foi no aperto de mão, ele foi para o corpo a corpo, ele conversou pessoalmente com cada senador, provavelmente não tenha conversado com o Moro, porque provavelmente o Moro não quisesse o receber, mas ele foi encantando com a sua sabedoria, e hoje ele demonstrou uma elegância enorme, além do conhecimento, serenidade e elegância. Acho que a vitória é uma vitória do governo Lula, porque Lula assumiu a decisão, assumiu a postura de indicar o seu ex-advogado, aquele que o tirou da cadeia, aquele que convenceu o Supremo Tribunal Federal dos erros praticados pela Lava Jato, mas é também uma vitória do Alcolumbre e é uma vitória do Pacheco, do presidente do Senado e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que se comprometeram e assumiram um trabalho de formiguinha dentro do Senado para que isso transcorresse da melhor forma possível. Eu acho que há também por trás da eleição do Zanin um indicativo interessante político, que é o comportamento do Senado em relação ao governo, que se contrapõe ao comportamento da Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira. Essa eleição do Zanin, este resultado, ele poderá ter também influências dentro desse espectro político na relação do governo com Câmara e com Senado. Tá aí. Sim. Como você disse no comentário, tem que se agradecer o Moro de ter brigado com o Bolsonaro, porque, dado o nível dos questionamentos do senador hoje, dá para ver o nível de ministro do STF que nós teríamos caso o Bolsonaro tivesse o indicado. A expectativa de Moro sempre foi ir ao STF, né? Ele nunca deixou isso claro, mas todos sabem que era que Bolsonaro indicá-lo. Mas, no final das contas, ele viu hoje o advogado de Lula. É para você ver as voltas que o mundo dá, né? Destino, capotadas. Né? Ananias, os mais jovens dizem que o Zanin jantou. É por aí. Boa sorte ao ministro Cristiano Zanin do STF e, claro,
no caminho que ele deixou bem claro na CCJ, de estar subordinado e estar na preservação, no respeito à Constituição, eu não tenho dúvida de que será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos muito do presidente Lula por conta da indicação e por conta de Zanin